Olá, que todos estejam bem, felizes e livres do medo. Estamos hoje seguindo com a leitura do livro A Pequena Filocália. Eu tive uma questão de uma das pessoas que acompanha a leitura de qual seria, né, a melhor tradução, como seguir. Ah, me passa os dados dessa, dessa dessa leitura que você está lendo. E eu respondi como me foi respondido, né? Quando eles me pediram a leitura da Pequena Filocália, o campo da Irmandade, né? Os, os padres do deserto, é, foi a pergunta que eu fiz. E eles me disseram, qualquer um, mais barata, a que esteja possível para você, a que venha. A que você acesse. Porque, de fato, a Filocália é uma grande compilação, né, de citações desses padres do deserto. E a Pequena Filocália é como se fosse uma síntese. E ela tem um movimento específico, né? Então, é basicamente o mesmo texto em edições diferentes, então vai fazer muita diferença. A que chegar para você, a que te encantar, a que você sentir, né? Obviamente, vai fazer a leitura aqui nesse encontro, dessa pequena filocália que chegou a mim. Na época, eu até escolhi uma específica, mas a que veio foi outra. E eu achei interessante porque quando chegou, né, pelo correio fisicamente, eu comprei um sebo. Normalmente eu procuro na estante virtual, mas isso é independente, tem vários sebos hoje. E me veio assim, nossa, mas não foi essa que eu escolhi, é quase vou reclamar. E eles falaram assim, não, foi essa que nós escolhemos para você, né? Então, é um pouco isso, tá bom? Fiquem à vontade para seguir. Querendo ter esse livro consigo, escolha aquele que te agradar ou aquele que lhe chamar. Faz parte do caminho também, né? Então, vamos respirar juntos, mais uma vez, e, e deixar permitir que os padres do deserto estejam em torno de todos nós que estamos lendo juntos. A pequena Filocália, essa síntese da oração do coração de Jesus. Vamos permitindo que o nosso coração e o coração de Jesus se unam. Ele, o Cristo, se revela em nós, nos mostrando o caminho, abrindo as portas para receber as palavras dos padres do deserto, que caminharam como nós, olhando para Jesus, olhando para Cristo e seguindo o seu coração. Em que a todo momento vocês aproveitem essa oportunidade de ouvir. Eu aqui estou lendo, mas vocês estão tendo oportunidade de ouvir. Então, recebam com esse movimento no coração, né? Não façam nenhum esforço, só estejam abertos e receptivos a receber as palavras. E cada palavra nesses encontros vai entrar em um lugar dentro de vocês, desde que estejam abertos. E essa abertura se dá como? Respira,
Aceita o nome de Jesus, ou vem Jesus, ou Cristo em mim, ou perdão, Jesus, que vocês sentirem. Não existe uma fórmula, a gente vai ver muito isso com os padres do deserto. Existe um jeito que cada um, entre aspas, encontra para se encontrar com Jesus. E nós estamos nesse mês, nesse encontro com Maria, mês de maio de 2026, nos abrindo e permitindo que ela seja essa intercessora do coração de Jesus, né? Então, vamos respirando e vocês vão nessa sintonia, recebendo as palavras como frutos do coração de Jesus, ok? Então aproveitem. Hoje nós vamos trazer o capítulo 2, que fala de Evagrio Póntico. E eles me pediram aqui para ler uma parte da introdução da Pequena Filocália, que é de Evagrio, né? E é essa parte que eles estão pedindo para a gente começar o nosso encontro hoje, ok? A oração de Jesus absorve a lembrança do Pai. Vai igualmente absorver a oração pura. Evagrio não inventou a oração pura, mas deu-lhe um timbre bem seu, que essa graça que eles estão dizendo de cada um é não mudar nada, mas ter a sua forma e depois querendo compartilhá-la. Afrahat, místico persa do século IV, conhece a oração pura, mas essa pureza é, para ele, essencialmente de ordem moral. É a exclusão do pecado. Para Evagrio, é mais complicado. Sabe-se que para ele a oração é essencialmente contemplação. Isso é, uma função do intelecto. O intelecto deve atravessar diversos degraus de purificação. Purificar-se de maus pensamentos, ou mesmo dos legítimos. Abandonar a multiplicidade que caracteriza a salmodia, a repetição dos salmos, e as contemplações inferiores dos seres criados e das disposições divinas, para atingir a simplicidade de um intelecto monge, entre aspas, perfeitamente solitário, e ver Deus, o Pai, por semelhança em si mesmo. Eu diria que é a comunhão com o Pai. É o que ele chama atingir o lugar de Deus, de uma expressão tirada da Escritura e que resume o conjunto das disposições do intelecto, reconduzido à sua natureza e função originais. O intelecto está, então, na oração pura, no sentido estrito do termo, como já observamos, onde outros diriam viver segundo Deus. Evagrio diz viver segundo o intelecto, o espírito. Quando ele fala de intelecto, ele não está falando da nossa mente humana, ele está falando da mente única. E vamos fazer novamente aquela oração de escada. No começo, vem a oração soberanamente pura, de onde procede um calor no coração. Depois, uma estranha e santa energia. Em seguida, as divinas lágrimas do coração e a paz que elas encerram de todos os pensamentos, de onde jorra a purificação do espírito e a contemplação dos mistérios divinos. Depois dela, indescritivelmente, um ardor, uma iluminação do coração,
consumida, por sua vez, pela imperfeita perfeição. Capítulo 2. Evagrio Pôntico. Originário da Capadócia, discípulo de São Gregório Nazianzeno, de São Gregório Nazianzeno, passou os últimos 16 anos de sua vida no Egito como anacoreta, uma pessoa que está longe da sociedade, sozinho. Herdeiro dos grandes alexandrinos Clemente e Orígenes, ele cunhou, sob a nova forma de centúria espiritual, os princípios de uma mística decididamente intelectualista. A ascensão espiritual consiste em reintegrar a alma na contemplação primeira, em que ela verá Deus em si mesma, como num espelho. No caminho, o espírito, o nous, terá de se despojar dos pensamentos apaixonados. Depois, mesmo dos próprios pensamentos simples, até a completa nudez de imagens, de conceitos e de formas. A contemplação primeira será então realizada, e com ela, a oração perfeitamente pura, que é apenas outro nome daquela. Evagrio conduz uma das grandes correntes da espiritualidade bizantina. João Clímaco Máximo, o confessor Simeão, o novo teólogo, os exicastas, são seus herdeiros. Implicado na condenação do originismo, acham desagradável citá-lo, mas ele penetra em toda parte. Plagiam-no ou reproduzam-no, com o inconveniente de anatemalizá-lo, ou seja, condená-lo. Na passagem, como João Clímaco, por exemplo. A Filocália, deixando de lado o bem laborioso e às vezes pueril e vagro do pobre, assinado Teodoro de Dessa, apresenta 4 textos do Pôntico: esboço da vida monástica, discernimento das paixões e dos pensamentos, trechos escolhidos nos capítulos sobre a sobriedade, capta prática. E, finalmente, o sobrenome de Nilo, Tratado sobre a Oração, ao qual nos limitaremos aqui, considerando de bem perto a preciosa interpretação do padre Ausberg, que é um evagrio comentado por ele mesmo. Sem falar da oração do coração, Evagrio destaca, com insistência, um certo número de traços encontrados de ponta a ponta da tradição. A guarda do coração, o despojamento do espírito, a simplificação da oração, ilusões, imagens e formas. Vamos começar agora como eles dizem, apotegmas. Respiremos e permitamos que Evagrio nos conduza para as nossas salas internas e que cada frase entre no lugar escolhido pelo Pai. A purificação da alma, através da plenitude das virtudes, torna a disposição da inteligência inabalável e apta a receber o estado procurado. A oração é uma conversa da inteligência com o Pai, Deus. Que estado não é, pois necessário para essa tensão sem retorno, para ir ao seu Senhor e conversar com Ele sem nenhum intermediário? Moisés,
Quando quis aproximar-se da sarça ardente, foi impedido de fazê-lo, até que tirasse os sapatos. E tu? Que pretendes ver àquele que ultrapassa todo pensamento e todo sentimento? Como não te libertas de todo pensamento apaixonado? Primeiramente, ora para obter o dom das lágrimas. Assim, poderás suavizar, pela compunção, a dureza inerente à tua alma, e confessando tua iniquidade contra ti, ao Senhor, obter dele o perdão. Mantém-te corajoso e ora com energia. Afasta as preocupações, as reflexões que se apresentarem, pois elas te perturbam, te agitam, debilitando o teu vigor. Os demônios te veem cheio de ardor pela verdadeira oração? Eles te sugerem, então, o pensamento de certas coisas que te apresentam como necessárias. Depois, não tardam a avivar a lembrança que a elas se liga, levando a inteligência a procurá-las. A inteligência não as encontra, entristece-se profundamente e se aflige. Chegado o momento da oração, eles devolvem então à memória os objetos de suas buscas e de suas lembranças. Assim, enfraquecida por essas associações, ela não vai conseguir realizar a oração proveitosa. Esforça-te por manter teu intelecto surdo e mudo durante a oração. Assim, poderás orar. A oração é produto da doçura e da ausência de ira. A oração é fruto da alegria e do reconhecimento. A oração é exclusão da tristeza e do desalento. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E depois pega a tua cruz, nega-te a ti mesmo, para poderes orar sem distração. Se queres orar dignamente, renuncia-te a todo instante. Se suportas toda sorte de provações, resigna-te, sabiamente por amor da oração. Na hora de orar, encontrarás o fruto de todo o sofrimento aceito com sabedoria. Se queres orar como convém, não entristeças nenhuma alma, senão corres em vão. O rancor cega a faculdade mestra de quem ora. Derrama-lhe trevas sobre as orações. Armado contra a ira, não desculpa. Armado contra a ira, não admitirás jamais a cobiça, pois é a cobiça que alimenta a ira. Esta, por sua vez, turva os olhos da inteligência e destrói assim o estado de oração. Não te contentes de orar nas atitudes exteriores, mas leva tua inteligência ao sentimento da oração espiritual com grande temor. Não ores para que tuas vontades se cumpram. Elas não concordam
necessariamente com a vontade de Deus. Ora, sim, segundo o ensinamento recebido, dizendo que vossa vontade se cumpra em mim. Em tudo, pede-lhe que se faça a sua vontade, pois ele quer o bem e o benefício para a tua alma. Tu, porém, não é isso necessariamente que procuras. O que há de bom fora de Deus? Deixemos, pois, a Ele todos os nossos interesses, e isso será vantajoso para nós. Aquele que é bom é também necessariamente aquele que concede dons excelentes. Não te aflijas quando não receberes imediatamente de Deus o objeto do teu pedido. É que Ele quer fazer-te ainda maior bem, por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. O que há de mais sublime, de fato, do que conversar com Deus e abstrair-se numa íntima comunicação com Ele? A oração sem distração é a intelecção mais alta da inteligência. Intelecção é entendimento. A oração é uma ascensão da inteligência para Deus. Ora, em primeiro lugar, para te purificares das paixões. Em segundo lugar, para te libertartes da ignorância. Em terceiro lugar, para te libertares de toda tentação e abandono. Em tua oração, procura unicamente a justiça e o reino, isso é, a virtude e a gnose, e todo o resto te será dado por acréscimo. Gnose é a procura pela verdade. Orando com teus irmãos ou orando só, esforça-te por orar, não por hábito, mas com sentimento. Tua inteligência divaga durante a oração? É que ela ainda não ora como monge. Ela ainda é do mundo e se ocupa em enfeitar a tenda exterior. Enquanto oras, vigia intensamente a tua memória, para que ao invés de sugerir-te as suas lembranças, ela te leve à consciência da tua prática. Pois a inteligência tem uma perigosa tendência: deixar-se pilhar pela memória no momento da oração. Qual o objetivo dos demônios quando excitam em nós a gula, a impudícia, a cobiça, a ira, o rancor e as outras paixões? Querem que a nossa inteligência, estupidificada por elas, não possa orar convenientemente, pois as paixões da parte irracional, vencedoras, impedem-na de mover-se de acordo com a razão, entre parênteses, de acordo com as razões dos seres como objeto de contemplação, para procurar atingir a razão, entre parênteses, o Logos, o Verbo de Deus. Nós vamos às virtudes, primeiro degrau, vida ativa, em vista das razões dos seres criados, segundo degrau, contemplação inferior. Vamos a estas, em vistas do Senhor, que as estabeleceu, terceiro degrau, teologia. Quanto ao Senhor, ele costuma aparecer no estado de oração. O estado de oração é um hábito.
impassível, que por um amor supremo arrebata aos cimos intelectuais a inteligência possuída pela sabedoria. Quem ama a Deus conversa incessantemente com Ele, como um pai, despojando-se de todo pensamento apaixonado. Não é porque se tenha atingido a apatheia, um lugar no coração, que se irá orar verdadeiramente. Pois é possível ficar nos pensamentos simples, isso é, purificados de laços sensíveis, e distrair-se na meditação deles, estando, porém, longe de Deus. Suponhamos que a inteligência não permaneça nos pensamentos simples, nem por isso terá atingido o lugar da oração, pois ela pode encontrar-se na contemplação dos objetos e ocupar-se em suas razões. Ora, essas razões, sendo ao mesmo tempo expressões simples, em sua qualidade de considerações de objetos, imprimem uma forma na inteligência e a afastam muito de Deus. Suponhamos que a inteligência se eleve acima da contemplação da natureza corpórea. Ela ainda não tem a visão perfeita do lugar de Deus, pois pode encontrar-se na ciência dos inteligíveis e partilhar sua multiplicidade. Quem ora em espírito e em verdade, não tira mais das criaturas os louvores que dá ao Criador. É do próprio Deus que ele louva. Deus. Uhum. Se és teólogo, vais orar verdadeiramente. E se oras verdadeiramente, és teólogo. Quando sua inteligência, num ardente amor de Deus, sai, por assim dizer, pouco a pouco de tua carne, quando rejeita todos os pensamentos que vêm dos sentidos, da memória ou do temperamento, quando ela se enche ao mesmo tempo de respeito e de alegria, então podes considerar-te próximo dos limites da oração. Não imagines possuir a divindade em ti quando oras. Nem deixes tua inteligência aceitar a marca de uma forma qualquer. Mantém-te como imaterial diante do imaterial com maiúsculo e compreenderás. Fica atento às armadilhas dos adversários. Acontece enquanto oras puramente e sem perturbação que se te apresente de súbito uma forma desconhecida e estranha. Ela quer levar-te à presunção de que ali localizas Deus e fazer com que vejas a divindade num objeto quantitativo que de repente apareceu diante dos teus olhos. Porém, a divindade não tem quantidade, nem rosto. Quando o demônio ciumento fracassa na excitação da memória durante a oração, age sobre a compleição do corpo, para despertar na inteligência algum fantasma desconhecido e assim dar-lhe forma. A inteligência, acostumada a limitar-se a conceitos, é então facilmente subjugada. Aquela que tendia a gnose imaterial e sem forma deixa-se iludir e pensa que fumaça é luz. Sê prudente, protegendo tua inteligência de todo conceito na hora da oração, para que ela seja firme na sua tranquilidade própria, de sua natureza original. Então, aquele que tem piedade dos ignorantes virá também sobre ti e receberás um dom de oração muito glorioso. Não poderias possuir a oração pura
estando perturbado com coisas materiais e agitado por inquietações contínuas, pois a oração é abandono dos pensamentos. Impossível correr entravado. A inteligência, sujeita às paixões, também não poderia ver o lugar da oração espiritual, pois ela é solicitada de todos os lados pelo pensamento apaixonado e não consegue manter-se inflexível. Se oras verdadeiramente, sentirás uma grande segurança. Os anjos te escoltarão como a Daniel e te iluminarão sobre as razões dos seres. A salmodia, a recitação dos salmos diários, vence as paixões e acalma a intemperança do corpo. A oração faz a inteligência exercer sua atividade própria. A oração é a atividade que convém à dignidade da inteligência. É a aplicação mais admirável e mais completa desta. A salmodia depende da sabedoria multiforme. A oração é o prelúdio da gnose imaterial e uniforme. Se ainda não recebestes o carisma da oração e da salmodia, insiste, tu o receberás. No momento das tentações dessa espécie, recorre a uma oração breve e veemente. Jesus, confio em vós. Jesus, estás em mim. Cristo, habita em mim. O corpo tem o pão por alimento, a alma a virtude, a inteligência a oração espiritual. Não escute as exigências do teu corpo no exercício da oração. Não deixes que uma picada de piolho, pulga, pernilongo ou mosca te prive da melhor vantagem da oração. A respeito de um outro irmão espiritual, lemos que uma víbora atacou-lhe o pé durante a oração, mas ele não moveu os braços até acabar a oração habitual. Escapou ileso, porque amara a Deus mais que a si mesmo. Não eleves os olhos enquanto oras. Renuncia à carne e à alma e vive segundo a inteligência. Um outro santo, cheio do amor de Deus e de zelo na oração, encontrou, quando andava pelo deserto, dois anjos que se puseram um à sua direita, outro à sua esquerda, e caminharam juntos. Mas ele não lhes deu a mínima atenção, para não perder o melhor, pois lembrava-se da palavra do apóstolo: nem os anjos, nem os principados, nem os poderes poderão separar-nos da caridade do Cristo. Aspira a ver a face do Pai, que está nos céus. Não procures por nada deste mundo perceber forma ou rosto durante a oração. Feliz o espírito livre de qualquer forma durante a oração. Bem-aventurada a inteligência, que no momento da oração torna-se imaterial e despojada de tudo. Aquele outro leva à perfeição a oração que não cessa de fazer frutificar para Deus toda a sua intelecção primeira, do estado original. A atenção em busca de oração vai encontrá-la, pois se a oração vem depois de alguma coisa, é justamente da atenção. Apliquemo-nos nisso. A vista é o melhor de todos os sentidos. A oração
é a mais divina de todas as virtudes. A excelência da oração não reside na simples quantidade, mas na qualidade. São testemunhas os dois que subiram ao templo, e as palavras: nas vossas orações não useis de vãs repetições. Enquanto ainda tens atenção para o que provém do corpo, enquanto tua inteligência considera os atrativos externos, ainda não viste o lugar da oração. Estás mesmo longe do caminho abençoado que conduz a ele. Pois quando em tua oração tiveres conseguido ultrapassar qualquer outra alegria, é que finalmente, em toda a verdade, terás encontrado a oração. Eu vou fazer a leitura de uma citação desse capítulo. A oração é um estado de intelecto destruidor de todos os pensamentos terrenos. O lugar da oração é o lugar de Deus. O lugar de Deus, o lugar da oração, é essencialmente a condição de um intelecto purificado das paixões e dos pensamentos, de forma perfeita, e em estado de se ver a si mesmo e a Deus ao mesmo tempo e pelo mesmo fato. Quando o intelecto tiver destituído o homem velho e a graça o tiver revestido do homem novo, ele verá seu estado, no momento da oração, semelhante a uma safira e à cor dos céus. Esse é o que os antigos, aos quais ele se manifestou sobre a montanha, chamam de lugar de Deus. Vamos para esse lugar de Deus agora, silenciando. Autorizando aos padres do deserto, hoje especialmente Evagria, que abrem em nós as portas certas para receber, ser, abrir o lugar do Pai em nós. Que a paz seja convosco. Nos encontramos amanhã, mesmo horário, meio-dia, para mais um capítulo desse lugar do coração de Deus, em que tudo habita. Amém.